Cara, esses dias eu cheguei do trabalho e ao invés de só ligar a TV, assistir algum vídeo no YouTube, eu fiquei ali em silêncio. Pô, é engraçado como a gente passa o dia inteiro sendo alguém pra outras pessoas. Sei lá, o funcionário que resolve problemas, o aluno muito fodão, toda a faculdade ama. E sozinho, quando você tá em casa, no seu quarto, você finalmente pode ser livre. A gente gasta uma energia absurda sustentando versões de nós mesmos caibam em certos nichos que a gente vive. E isso não é tão confortável, eu tenho que dizer. Às vezes, sei lá, você tem uma personalidade bem específica que você só mostra ela sozinho e que, sei lá, isso não ficaria legal em um nicho de faculdade, um nicho de trabalho ou um nicho da escola. Então, eu tava pensando nisso esses dias e é o que me fez fazer esse vídeo. Como você é quando as pessoas não estão te olhando? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas também. Eu tô sumido aí há mais de 2 semanas. Rotina, faculdade tá muito louco, então me perdoem. Mas, enfim, pra você que não me conhece, eu sou o Pytux e chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, eu aposto que você muda bastante sua personalidade dependendo de qual grupo você tá. Sei lá, se você tá com um pessoal da sua escola, você tem um certo jeito. Quando você tá com seus pais, você tem outro. E quando você tá na rede social, você tem um completamente diferente. Mas agora pensa um pouco comigo. Aquelas versões são você? Você se sente confortável em fazer tudo aquilo? Ou você se sente mais confortável quando você tá em casa e você simplesmente pode ser a sua própria versão sem precisar ficar se moldando? Bom, essa vai ser uma pergunta que eu vou deixar você responder nos comentários. Mas, voltando pro assunto do vídeo, bom, eu me arrisco a falar que quando você está socialmente ativo, você não é você. Eu sei que parece meio confuso, mas aquela versão, aquele você, simplesmente não é o seu você de verdade. Quem você é de verdade tá ali quando ninguém pode ver, quando você tá livre pra fazer tudo o que você quiser. Bom, existe um sociólogo chamado Charles Coley que dizia mais ou menos o seguinte: eu não sou quem penso que sou, eu não sou o que você pensa que eu sou o que eu penso que você pensa que eu sou. É meio louco, não? Mas calma aí, tem um pouquinho de paciência, eu vou explicar tudo. Bom, o que o Coley quer dizer nisso é que a gente se constrói com uma imagem baseada em um espelho, que simplesmente não existe, é um espelho social. A gente acorda, trabalha, estuda, se esforça, mas no fundo, passamos o dia tentando adivinhar o que o mundo está achando da gente. O mundo, ele valoriza o que é visto, mas a vida, ela é construída no que é invisível. Se a sua identidade depende do olhar de outra pessoa, você é um prisioneiro, você não consegue viver tudo o que você quer. Mas se você descobre prazer, valor e propósito no que ninguém viu, você finalmente se torna livre. Quando você vira escravo de próprios moldes que você acabou criando pra agradar outras pessoas, você fica preso àquilo. Você não tem mais a sua própria personalidade, teve que criar outra. Seja porque você acha que a sua própria personalidade não é boa, ou se você acha que ela é boa demais pra ser mostrada, não importa. O resultado é o mesmo, você vai ter que interpretar outra pessoa pra se sentir aceito naquele grupo. E pode ser que o seu eu de verdade nunca tenha existido pra outras pessoas, e na real ele nunca apareceu pro mundo, não é? Então a gente entra numa questão bem filosófica do que, se você não é visto, aquilo realmente existe? Se ninguém consegue enxergar aquilo, qual seria o sentido de aquilo existir? E falando sobre isso, o psiquiatra Carl Jung nos lembra algo muito mais profundo, que é a nossa sombra. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que negamos em nós mesmos. É o depósito das nossas vontades mais puras, mas também dos nossos medos mais feios. No dia a dia, a gente enterra essa sombra pra ser normal, ou sei lá, pra entrar em algum nicho, como eu já falei. Mas justamente no escuro, quando ninguém tá olhando, é que essa sombra é nos revelada. É ali que você encontra a sua força mais bruta, a sua verdade mais incômoda. Como ele mesmo dizia, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim se tornando a escuridão consciente. Enfrentar quem você é quando está sozinho não é um ato de solidão, é um ato de coragem. É o momento em que você para de fugir da sua própria sombra e finalmente começa a caminhar com ela, entendendo e respeitando tudo aquilo que você jogou pra baixo dos panos, porque você tinha medo de que alguém visse e se sentisse incomodado e não te aceitasse. Bom, é meio irônico como você se importa tanto em agradar todo mundo, menos você mesmo. Você constrói uma vitrine incrível enquanto o seu estoque tá bagunçado lá nos fundos. Mas agora eu quero mudar um pouco a percepção de tudo isso. Você realmente se conhece? Ou você se omite até de você mesmo? Você vive tão automático que às vezes você acaba esquecendo da sua própria essência, de quem você é, que você tem um sonho, que você, sei lá, tem sua própria personalidade. A gente passa a vida
vida inteira tentando criar uma vitrine perfeita, sem perceber que o único lugar onde a gente realmente precisa estar é dentro da nossa cabeça, olhando pro que dói, pro que brilha e o que a gente escondeu. No fim do dia, as luzes se apagam, as notificações silenciam, tudo agora tá quieto, você tá cansado, você deita no seu quarto, olha pro teto, você pega o celular pra se distrair, não consegue, fica se revirando na cama e o que sobra é só você e seu reflexo. Agora você tá em outro mundo e você começa a olhar o seu espelho. Se você não consegue ser amigo ou ao menos enxergar a pessoa que aparece ali quando você fecha a porta, então do que adianta os aplausos de quem só te vê lá fora? Sendo que você mesmo não se enxerga, você não se respeita e você acaba não sendo justo com você mesmo, porque você tá escondendo uma versão sua que ninguém viu e talvez aquela versão seja muito boa e você só tá com medo de mostrar ela pro mundo porque, sei lá, você acha estranho. Não deixe sua versão real morrer sufocada por uma vitrine que nem a sua. Organize seu estoque, reabra as caixas, volta a se ouvir, não tenha medo de se encarar no espelho, porque no fundo, lá no final, aquele é você, o você real. Às vezes tudo que você precisa é se olhar bem lá no fundo. Bom, agora eu te faço a mesma pergunta do início do vídeo. Quem é você quando o mundo não está te olhando? Bom, eu espero que eu tenha trazido algumas reflexões pra você. Espero que você tenha entendido que não adianta apenas ter aplausos quando você não tá feliz consigo mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pai Tux, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.